Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pela nossa comunhão. Obrigado, meu Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, nossas congregações, onde celebramos o teu nome, onde servimos, meu Senhor, onde estendemos as mãos para o teu tabernáculo, louvando, bendizendo, exaltando, Senhor, o teu nome maravilhoso. Pai, continua conosco, nos ajudando. Abençoa os nossos irmãos, guarda os nossos ouvintes, nossos ajudadores, faz maravilhas, meu Senhor, na vida da igreja. Nos dirija, Senhor, passo a passo, nos dá a graça para compreender este amor profundo. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós temos a felicidade de permanecer. Estamos no ar há 34 anos, contribuindo aqui e ali com uma palavra do Senhor para os nossos queridos irmãos. E hoje o nosso texto é segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Uma leitura maravilhosa porque começa com a ação de graça. Começa com uma exaltação ao Senhor pela grandeza do Senhor na vida da igreja. E o texto diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, guarda os Teus servos em todo lugar. Dá graça, Senhor, aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos seguidores, inscritos. Toma, ó Deus, em tuas santas mãos cada vida, dando graça, ajudando que eles possam receber a palavra, serem alimentados, confortados, consolados e que possam crescer, meu Senhor, no conhecimento, na comunhão, na vivência espiritual. Deus Todo-Poderoso e Fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso entender a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, ela passa a ser a linguagem de quem foi transformado por Deus. O apóstolo Paulo era o resultado de uma transformação profunda em um fariseu zeloso, extremoso. O fariseu era tão extremoso ou tão extremista no seu zelo farisaico, que ele pediu às autoridades dos seus dias: eu quero autonomia, eu quero autoridade, eu quero credenciais para ir no exterior e trazer
quem eu puder trazer para ser julgado aqui. E esse julgamento envolveria açoites públicos, envolveria apedrejamento, se fosse o caso, como Estevão passou pelo apedrejamento, e as vestes dos algozes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E eram muitos os processos, além da excomunhão, alguém podia ser expulso da sinagoga, alguém deveria ser expulso da sinagoga, se confirmando a predisposição de seguir a Cristo. Então, o Saulo, o fariseu extremoso, o fariseu terrível, passou pelo processo do novo nascimento, agora é um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma linguagem toda espiritual, a linguagem de Deus, cantada, decantada pelos servos de Deus, transformados pelo poder de Deus. E a igreja em Tessalônica tinha problemas como em todo lugar. Muitos problemas, houve situações de agressão, a igreja foi agredida, muitos foram reprovados, houve prisões. Mesmo assim, né, a esta altura do capítulo 2, que na época que foi escrito era apenas um rolo, não tinha divisão, o apóstolo de Jesus Cristo diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Aquele fariseu extremoso, aquele fariseu radical, aquele fariseu inimigo, morreu. E das cinzas daquele fariseu, Deus fez um apóstolo chamado Paulo. E ele, agora glorificando a Deus pela igreja que adora, que louva, que serve, e ele reconhece a ação e a unção de Deus. Ele faz essa doxologia, esta exaltação, o Senhor, a palavra doxologia vem de doxa no grego, que significa exaltar. Então ele faz essa exaltação, essa doxologia ao Senhor, ao seu nome, ao seu reino, à sua igreja, ao seu povo. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, por vocês serem eleitos de Deus, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A fé é algo intangível. E quase todo mundo alega ter fé em alguma coisa. No nosso país, que é um país de fé, muito embora não acredite no Evangelho, a maioria não acredita nas Escrituras, não tem nenhuma relação ou interesse nas coisas de Deus, mas de vez em quando vai fazer uma fezinha, vai jogar no bicho se aventurando. Então, vamos fazer uma fezinha, porque admite-se a necessidade da fé. Agora, tem fé de todo jeito. Tem a fé da história, a fé na tradição, a fé não é controlada por ninguém exterior. A fé não pode ser medida, alcançada, mensurada por alguém, senão aquele que alega tê-la. Então, o apóstolo de Jesus Cristo, ele glorifica a Deus pelos amados irmãos que estão em Cristo, que têm comunhão com Cristo, que são santificados pelo Espírito Santo e têm fé na palavra da verdade. No versículo 14 ele diz: para que o nosso evangelho, para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Parece demais, meus amados irmãos, um homem, uma mulher com vida pregressa, muitas vezes, pessoas que gastaram a vida nas corrupções espirituais, os pecados do espírito, a corrupção do espírito, é algo tão danoso, mais danoso ainda do que a corrupção física, do que os pecados da carne, os pecados carnais. Os pecados espirituais, eles são revestidos de uma massa destruidora. A veneração, a adoração, o respeito aos ídolos, aos demônios, é algo tão perverso que se sobrepõe aos pecados comuns dos bandidos, dos assassinos, dos ladrões. A devoção é pior do que qualquer fraude. É a maior das fraudes, porque vai concentrar a atenção daquele ser vivente, daquela pessoa viva, daquele indivíduo que deveria louvar e glorificar, exaltar a Deus, e vai exaltar um demônio. Às vezes, um nada. Segundo alguns historiadores, é claro, pessoas da religião, na época que a anatomia era proibido, porque não se permitia o cortar, o dissecar um cadáver para estudar a estrutura física, o sistema em si, os ligamentos nervosos, essas coisas. Aí eles faziam clandestinamente. Pegavam uma ossada, botavam uma ossada no caixão, para expedir, bota lá, expedictus. Aí um idólatra, com fome de idolatria, encontra essa encomenda que estava indo clandestino para algum lugar por causa das proibições e faz um arranjo, um rearranjo e bota uma devoção ao soldado romano, o expedito. Tudo fundamentado na mentira, coisa de Satanás. Então, você que é livre dessas coisas, glorifique a Deus. Sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Tirou você da enganação e elegeu para a salvação. Nos chamou das trevas para a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, no versículo 15, ele diz: estai, irmãos, então, irmãos, estai firmes, e retende as tradições. Não é segredo para quem tem alguma informação do contexto da revelação divina, que a revelação de Deus a Abraão não foi escrito de imediato. A revelação de Deus àqueles homens não foi escrito de imediato. Não. Toda a revelação levou um tempo para ser documentada. Levou um tempo. O que Deus revelou aos seus patriarcas, Deus revelou a Moisés para escrever, para registrar. Claro que existe esta teologada perversa que não acredita. Não, atribuir o Pentateuco a Moisés. E iria atribuir a quem? Quem seria o escritor, o autor do Pentateuco, os 5 livros? Quem seria? Deus falou com Moisés em Midian. Mandou Moisés para o Egito para tirar o povo. Moisés teve um trabalho gigantesco e perigoso com o faraó. Moisés tira o povo e Deus assume a dianteira abrindo o mar. Moisés leva o povo para o deserto e Deus mantém nesta condição por 40 anos. E é neste período que Deus manda escrever, que Deus revela a Moisés a verdade santa. Muita coisa o Moisés sabia da infância.
A maioria não. Então a grandeza é esta: estai firme, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. E o próprio Senhor, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. É muito difícil separar isso aqui, como as perversas testemunhas de ninguém, coloca o verbo como sendo Deus com D minúsculo, que é dificílimo um animal bípede daquele explicar que tem o Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, Deus com D maiúsculo, e tem o seu filho, Deus com D minúsculo. Como é que explica isso? Só coisa de Satanás, que engana e mantém o engano. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda palavra, em toda boa palavra e em obras. É algo grandioso receber de Deus a palavra, o poder, a unção, a consciência para permanecer firme. Então, irmãos, estai firmes e retende, conserve, segure, guarde bem guardado. Retende as tradições que vos foram ensinadas. Todas as tradições. Primeiro, se tornaram conhecidas oralmente. Eram ensinadas e transmitidas de pai para filhos. Quando Deus chamou o patriarca, não tinha escrivão para registrar a chamada. Quando Deus fala com Isaac, cura sua esposa, dá vigor e graça ao homem, mesmo tendo uma limitação na sua visão, não foi registrado de imediato. A grandeza do nosso Senhor e os registros da sua grandeza foram confirmados depois. Então, esta orientação, estai firmes e retende as tradições, era um ensino necessário, porque tinha tradições orais que ainda não tinha registro, mas o Espírito de Deus se antecipando, mandando guardar para a orientação daqueles que haviam recebido a chamada, a missão, a comissão espiritual para agir, fazer e falar em nome do Senhor. No versículo 17 diz: e console os vossos corações. Quem não passou aflição, dificuldade, quem não teve que lutar, muitas vezes só, muitas vezes no dilema, no lugar do conforto ou confronto, no lugar da segurança, da esperança, a dúvida. Um exemplo clássico disto é o próprio Salomão, um rei poderoso,
sábio, importante, reina 40 anos. Os primeiros 20 anos fazendo a vontade de Deus e os últimos 20 anos fazendo sua própria vontade. Mas, mesmo com sua limitação, no que diz respeito ao propósito divino, ele tinha recebido a instrução. Ele tinha recebido muita graça. E durante este período, os primeiros 20 anos, ele glorificou a Deus, ofereceu sacrifícios com sabedoria, com dignidade. Ele fez algo extraordinário. E hoje a gente lê, hoje a gente aprende que não é possível o homem se manter firme, mesmo sendo conhecedor, se não estiver em profunda comunhão, em sintonia com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele diz: estejam firmes, retenham as tradições. E tem tradição mais extraordinária do que aquela que está lá, foi registrada. Aquele homem empenhado na obra de Deus, na construção, no bendizer o nome do Senhor. Construiu o templo, vai dedicar, consagra o templo. Deus opera, manifesta a sua glória, o seu poder. E depois Deus fala com ele em sonho, mas era tão real que ele não tinha como negar. Mas esta palavra estai firme, ele não tinha. Não tinha. Esta firmeza ele não tinha como reter, porque só se retém esta firmeza, esta tradição, aqui se tiver a graça. Homens não recebem por serem habilidosos. Homens recebem por serem discípulos. Tem desejo de aprender? Venha à presença do Senhor, fale com Ele. Ele continua operando e operando gloriosamente para a glória do seu maravilhoso nome. Nós vamos orar. A intercessão pelo memorial. Eu não tenho nem noção de quantas famílias, quantos nomes há neste memorial, mas são muitas famílias, muitos nomes, alguns já estão na glória, mas eles têm representantes na terra. Oremos. Amado Senhor, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor maravilhoso, Senhor, revelando-se a cada um de nós através de Jesus. Amado Pai, guarda os meus irmãos, sustenta cada um com a tua mão gloriosa e poderosa, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a igreja. Abençoa crianças, jovens e adultos, as famílias, meu Senhor, as famílias, os casais sem filhos, tomem tuas santas mãos. Ajuda os idosos, dá graça, os enfermos, dá, meu Senhor, a saúde, o vigor, renova, restaura a saúde, a sorte, Senhor, aqueles que necessitam da tua proteção. Querido Senhor, Deus amado e fiel, faz maravilhas na nossa vida. Em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.